Ontem teve aqui um louvor da juventude intitulado Combatendo o Pecado, Guerra contra o Pecado, Fazendo Guerra ao Pecado. E nós tivemos a oportunidade de trazer uma pequena reflexão, porém, o tempo era muito avançado e não deu para esmiuçar um pouco mais o texto. Eu gostaria que nós, então, fizéssemos a leitura de Efésios, porque fizemos ontem, por isso estou falando, Efésios capítulo 2, e estivéssemos lendo do 1 até o 5, e falássemos um pouco mais a respeito do texto. Efésios capítulo 2. Alex vai nos ajudar aí na projeção. Ontem houve também, durante o dia, o Ministério Infantil levou as crianças ali para o recanto da PIB, aproveitando aí para comemorar o Dia das Crianças, e foi muito bom, muitas crianças ali no sítio, e passaram o dia por lá. E falando em sítio, até relembrar os irmãos do nosso compromisso da parcela mensal, então não esqueça de passar a sua contribuição para o tesoureiro, e sempre você frisa, olha, aqui é para a parcela ali do sítio Recanto da PIB. Efésios capítulo 2, de 1 a 5, diz-nos assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que Deus nos abençoe. Irmãos, esse texto ele é muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele tenta relembrar a nós qual era o nosso estado, como era a nossa maneira de viver, como vivíamos antes de Cristo, e ao mesmo tempo ele tenta relembrar que agora somos novas criaturas, nós fomos vivificados, recebemos uma nova vida. Então ele busca a que nós lembremos disso, que é pela graça que somos salvos, portanto, temos que vivenciar de fato essa nova vida. No versículo 1 ele diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes de Cristo, todos nós, por mais que tivéssemos uma religião, nós estávamos separados de Cristo, porque não é a religião que nos une a Deus. Se separados estávamos nós de Cristo, automaticamente estávamos mortos espiritual. Porque a espiritualidade, irmãos, ela não pode ser direcionada a qualquer coisa. Há pessoas que são muito espirituais, mas ela direciona a espiritualidade dela a um ser, a um objeto de adoração que não é o Deus eterno. Então, por mais que ela busque emanar a sua espiritualidade, mas ela está morta, porque nós só estaremos vivos espiritualmente se de fato a nossa espiritualidade ela for comungada com aquilo que é a vontade de Deus. De outra forma, por mais que o indivíduo diga ser religioso, para Deus ele está morto espiritualmente. Então,
mesmo que alguns aqui fossem religiosos, outros não, Paulo faz ainda um destaque no final desse versículo 1, quando ele diz que nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados. Duas palavras que nos chamam a atenção. Não poderia Paulo ter deixado somente uma, estávamos mortos nos nossos pecados, mas ele utiliza a palavra ofensas e pecados. Se você for observar em outras traduções, vai dizer delitos, em outra vai dizer desobediências, e assim sucessivamente. Quando Paulo ele usa essas duas palavras, ele está falando exatamente isso, que nós estávamos em desordenância com Deus, com o espiritual, e desordenância com o nosso semelhante. Então essa transgressão, esses delitos, era aquela falta de padrão moral, uma conduta condenada pela própria sociedade. Então ele aplica a nossa maneira de viver, ela não tinha um freio em relação à sociedade, ela não tinha um freio em relação a Deus, era assim que nós vivíamos. Era assim que nós vivíamos. Ele vai mostrar isso posteriormente. Pois bem, no versículo 2 e 3, Paulo ele quer apresentar a nós, mostrando a nossa vida passada, que hoje, da mesma forma, nós éramos conduzidos por esses três inimigos. Hoje ele diz, nós não somos mais, porém, nós podemos dar lugar a esses três inimigos, que poderá fazer-nos voltar à mesma vida anterior. Ou seja, morrermos espiritualmente. E muitas pessoas, elas não percebem isso, mas mesmo no meio de uma sociedade chamada igreja, ela está morta espiritual. Por quê? Porque ela voltou aos rudimentos anteriores que Paulo cita aqui. Note bem o versículo 2, ele diz, em que noutro tempo, ou seja, no passado, a nossa vida pregressa, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que nós, irmãos, nós éramos exatamente isso, conduzido pelos padrões, por aquilo que o mundo julga de valores. Então, era essa a nossa conduta, era esse o nosso mapa, o mundo. E ele vai, então, tentar mostrar à igreja que, hoje, sendo nós resgatados, o nosso padrão de conduta não é mais o mundo, mas a Bíblia Sagrada. Quando nós vamos lá para João, no capítulo 17, não precisa você pegar não, Alex, mas pode, se quiser abrir. Jesus ele vai dizer, ele vai falar de uma incongruência do crente querer viver o evangelho e ao mesmo tempo estar no mundo. E ele vai falar que o mundo nos odeia. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Ele diz, olha, assim como o mundo me odiou, ele também vai odiar vocês. Por quê? Porque vocês não são do mundo. Mas mesmo assim, muitos crentes, apesar de que eles não são mais do mundo, mas eles querem ainda ser conduzidos pelo padrão mundano. Então o que é que ele diz? Porque noutro tempo, nós andávamos segundo o curso do mundo. O que é o curso? Se você pegar uma canoa, um caiaque, coisa dessa natureza, ali no rio Parnaíba, e descer nesta direção sul-norte, você não precisa remar. A própria correnteza, o próprio curso vai conduzir você. Então, nesse mundo, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, ela não faz, conforme Romanos 12, 1 e 2, combater o mundo, mas ela simplesmente cala-se diante do mundo e termina
servindo a ilustração que eu falei do caiaque no rio. Elas são conduzidas e não fazem esforço algum para fazer a transformação do mundo. Então veja bem, até mesmo quando eu me mantenho calado, eu estou sendo conduzido nesse curso do mundo. Tiago 4,4, o Alex pode colocar. O autor, ele é muito pesado aqui neste versículo. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade ao mundo é inimizade contra Deus? E ele vai estar sendo categórico, ele diz: todo aquele que se constitui amigo do mundo, automaticamente essa pessoa já manifesta uma inimizade contra Deus. Mas o que é esse mundo? É todo aquele sistema de coisas contrário à palavra de Deus. Poderíamos até dizer: mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. O mundo está se referindo ao ser humano. Quando ele diz não ameis o mundo, está se referindo às ações deste ser humano que não é compatível com a palavra de Deus. Então não há contradição nenhuma na Bíblia Sagrada. Então poderíamos dizer que a primeira alerta aqui é o mundo. Cuidado, irmãos, porque nós começamos a nos assemelhar aos poucos. Nós começamos a relativizar as coisas. Não, mas é assim mesmo, isso é normal, todo mundo faz. E nós vamos então adentrando neste grande perigo que é chamado mundo. Vamos manter os nossos valores, vamos manter os nossos ideais cristãos e não vamos relativizar as coisas. Nesse versículo, ele ainda diz assim, no versículo 2, primeira parte ele diz: em que noutro tempo, no tempo da nossa ignorância, nós andávamos segundo o curso deste mundo, vírgula. Aí ele diz também, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ora, se nós andávamos segundo Satanás, e o texto diz que Satanás no presente momento ele opera sobre os filhos, ou nos filhos da desobediência, então ele também operava através de nós. Operava através de nós. Então, quem era o nosso guru? Quem era o nosso orientador? Satanás. Era ele que nos orientava. Agora a pergunta é: agora que eu tenho um novo orientador, o Espírito Santo, eu vou recusar esse orientador para voltar às inclinações malignas e orientações malignas daquele meu ex? Não, em hipótese nenhuma. Então Paulo ele é muito enfático: nós agora somos novas criaturas, Cristo nos vivificou. Outro perigo, irmãos, é outro perigo. Eu postei um vídeo hoje no grupo da PIB. É um vídeo assim até meio que constrangedor, né? Eu gostaria que você desse uma olhada depois no grupo da PIB. Você pode dizer: mas o pastor posta um vídeo desse. Mas sabe, tem aquele determinado momento que você pensa: posta ou não posto, posta ou não posto. Mas eu vou postar, para você ver. Era daquele jeito. Nós aprovamos aquilo ali, nota 10, nota 10. Ainda tem muitos crentes hoje, por incrível que pareça, que eles dizem: não, mas isso é normal, é assim mesmo. Pergunto a você, quando você que ainda não viu o vídeo, quando você vê, faça um julgamento. Deus está ali. Quem está conduzindo aquelas pessoas? Se você disser: não, é normal,
Então eu não tenho mais o que falar. Não tenho o que falar. Dê uma olhadinha. Muita gente agora ficou curiosa para ver, né? Mas não vejo agora não, depois. Até eu fiquei curioso para vê-lo novamente. Então, queridos, esse é o segundo perigo. O primeiro é esse sistema de coisas denominado de mundo. Depois é este príncipe das potestades do ar, que a própria Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem devorar. Note bem, o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor, ao redor. E o Novo Testamento, o apóstolo diz que Satanás ele está um pouco mais distante, ao derredor. Ao derredor. Observando, diz Pedro, como um leão, querendo nos devorar. Assim é ele. Assim é ele. Mas o terceiro perigo está no versículo 3. Olha o que diz o versículo 3, Alex. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Ele não diz aqui uma parte, não, ele diz todos nós, todos, sem exceção, todos nós. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha, nos desejos da nossa carne, o eu prevalecia, fazendo a vontade da carne. Veja, desejos que eram consumados. Nós hoje podemos até ter algum desejo, porque às vezes ele bate repentinamente sem que a gente chegue à lucidez. Aí imediatamente a gente chega à lucidez de estar repreendido em nome de Jesus. Mas aqui não, irmãos. Olha o que é que acontecia. Vinha o desejo e vinha ação, desejo e prática. Não havia nem mesmo remorso. Nós fazíamos mesmo. Ele não estava nem aí. Não estava nem aí. Aí ele diz mais. Não para só por aí não. Ainda tem mais. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, tudo que vinha na nossa mente, nós praticamos. Hoje vem muitas coisas ruins na nossa mente. Você que está nos ouvindo, mesmo sendo nós, filhos de Deus, crentes, mas ainda estamos na carne. Não, mas a Bíblia diz andar em espírito. Pô, mas eu ainda não alcancei a incorruptibilidade. E quem aqui, de vez em quando, não fica irado, que dá vontade até de dar um soco, mas nós nos controlamos o domínio próprio. Com tanta injustiça no mundo, eu acredito que você aí vendo no WhatsApp esses vídeos, dá até vontade de matar alguém, mas você se controla, porque você tem um domínio próprio. Ah não, pastor, eu não sinto essas coisas. Meus parabéns, você é diferente, você está num patamar mais elevado do que eu, que Deus acresça você cada vez mais. Mas eu ainda fico irado, mas me controlo. E aqui não, nós não nos controlamos. Então, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Qual era a nossa natureza? Era essa aí, ó. Filhos de Satanás. Está aí, filhos da ira. Não, pastor, essa mensagem é muito dura. Vamos rasgar Efésios capítulo 2, do 1 ao 5 da Bíblia. É a Bíblia. É dura, mas é a Bíblia. Né? É dura, mas é a Bíblia. E ele diz, como os outros também, que outros? Aqueles que ainda não servem a Jesus. Então, irmãos, o que é a carne?
que é a carne? Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso aí é matar a carne, aquilo que em Gálatas diz: mortificai o vosso velho homem, mate o vosso velho homem. Quando prevalece o eu, mas eu quero, então eu estou fazendo revigorar o velho homem. Jesus diz: se nós quisermos seguir a Ele, primeira coisa, primeiro requisito, é negar a nós mesmos. Esse é até meu direito, mas em detrimento ao Evangelho, eu renuncio esse meu direito. E aí, no passado não. Nós não renunciávamos não, nós passávamos por cima de tudo e de todos, como um trator. Paulo traz-nos esta alerta. E ele diz que esses 3 inimigos nós temos que ficar atentos. Sendo que o último talvez seja o mais perigoso dos 3, a nossa carne. Sabe por quê? Porque Romanos 7,20, Alex, Paulo diz: o pecado habita em mim. O pecado habita em mim. Ou seja, ele mora na mesma casa, irmão. Ele sabe o que eu faço. O pecado. E qual é o desejo do pecado? Deus falou para Caim, capítulo 4 de Gênesis. O desejo do pecado é te subjugar. Mas cabe a ti dominá-lo, disse Deus a Caim. O que é um desejo? É aquele sentimento, que a gente fica sem controle, nós queremos satisfazer. Estou desejoso disso. E é difícil, a gente tenta controlar. Então é o pecado a todo instante ele está querendo nos dominar. Deus disse para Caim: olha, porque decaiu o teu semblante? Não é certo, se tu agires bem, tu serás aceito. Todavia, se tu agires mal, o pecado, ele jaz, ele está caído à tua porta, e o desejo dele é te dominar. Mas cabe a ti dominá-lo. Então o pecado, irmãos, ele está 24 horas com esse desejo insaciável de nos dominar. E ele está na nossa carne. Então que Deus nos abençoe e sejamos vigilantes concernente a esses 3 inimigos. Estamos vivos, fomos vivificados, mas há esses 3 inimigos tentando nos derrubar: o mundo, o diabo e a carne. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça mais e mais. Amém? Vamos então às nossas salas.